detalhes, depois qualquer dúvida vocês me mantenham informado, tá bom? Vamos lá, meus amigos aqui. Nós paramos no regime da comunhão parcial, nós comentamos sobre a regra da incomunicabilidade, que é a redação, estou olhando aqui o roteiro, né? É o artigo 1659. Nós comentamos aquelas situações, né, específicas do regime da comunhão parcial, tá? E hoje nós vamos dar continuidade, vamos fechar esse regime, falando ainda de algumas informações importantíssimas que ainda tem que passar aqui para vocês. Agora eu queria estudar com vocês a regra geral. Claro que vocês estão com o Vadmecum, né, eletrônico, ou com celular, tá? Para a gente acompanhar também o dispositivo e a gente vai comentando as nossas aulas com base nos dispositivos, né? Hoje nós vamos comentar a regra dos bens comunicáveis, a redação lá do artigo 1660, tá? Deixa eu observar aqui com vocês a redação dessa leitura, desse dispositivo. Deixa eu colocar aqui no site para que a gente possa observar junto. Redação do artigo 1660, que refere-se aos bens comunicáveis. Está dizendo o seguinte, vamos lá, o 1660. Entram na comunhão, ou seja, faz parte da regra da comunicabilidade, né? Aí vem o número 1. Vamos comentar inciso por inciso, o exemplo que fizemos na aula passada, né? Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, tá? Título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Vamos parar aqui, a gente vai observar de novo, olha. Entram os bens que você adquiriu durante o casamento, tá? A título oneroso, ainda que só em nome de um deles. Vamos pegar um exemplo prático. Vamos imaginar, por exemplo, tá? Aqui nós temos N situações que um casal, indubitavelmente, já confirmando a sua condição, eles também queiram ter interesse em adquirir um acervo, um imóvel, tá? Um bem. Vamos imaginar, por exemplo, que eles adquiriram, né, foram para uma compra e venda em uma instituição ou uma construtora, e lá, o que significa dizer? Pelo simples fato de repente, de algum deles ter informado, né, escrito uma proposta de compra, preenchido uma proposta de compra e venda, uma simples proposta, não significa dizer que isso vai se tornar somente a título singular, tá? Você observa aí no dispositivo a título oneroso, ou seja, mesmo que um dos dois tenha firmado o compromisso de somente assinar uma simples proposta, tá? Não significa dizer que esse bem somente seja dessa pessoa. Pelo contrário, esse bem também caracteriza a título comunicável para satisfazer o interesse da outra parte, ou seja, vai ser comunicado, tá? Então, esse dispositivo vai justamente ratificar a regra da comunicabilidade, né? Bens adquiridos na constância, ou seja, por título oneroso, a título, por exemplo, de compra e venda, tá? Que nós estamos trabalhando com valores, né? Ainda que só em nome de um dos cônjuges, aquilo que eu falei para vocês. Mesmo que, por exemplo, um dos dois tenha assinado uma simples proposta, tá? Não significa dizer que ainda é o registro definitivo. Nós estamos preenchendo somente um documento inaugural, posso dizer assim, que está iniciando a discussão da compra e venda, né? Não é porque somente vai constar no nome do fulano que significa dizer que esse bem somente vai ser dele, tá? Pelo contrário, o fato gerador, a aquisição do imóvel está acontecendo já pós ratificação do casamento, né? Durante o estágio de casados. Então, se eu preenchi uma simples proposta, somente coloquei meu nome, mesmo já estando casado, não significa dizer que o bem somente para mim seja a título singular, somente seja meu. Pelo contrário, tá? O bem também reveste com o interesse da outra parte, mesmo que essa simples proposta, a priori, não apresente o nome da outra parte, tá? Então, nós estamos cumprindo com a regra da comunicabilidade. Os bens, obviamente, né, ou qualquer outro acervo, esse bem, precisamente, vai reverter em prol do interesse do casal, tá? Não vai caracterizar a título singular. Ah, porque eu somente ofereci meu nome para iniciar a discussão dessa compra e venda e esse bem somente é meu. Não,
o bem também vai ser em prol da outra interessada, do outro interessado, tá? Aquela velha situação, mesma coisa, porque eu vou obter uma maior parcela de empréstimo para adquirir esse bem. Eu adquiri 70%, a minha esposa adquiriu somente 30%. Não é porque eu vou adquirir a maior parcela de empréstimo, ou de repente já tenha adquirido, que vai caracterizar que esse bem somente seja a título singular. Pelo contrário, tá? Isso não vem ao caso. O bem reverte em prol do interesse do casal. Vai ser comunicável, tá? Muitas das vezes os alunos, alguns comentam, porque eu obtive maior parcela, né? Eu obtive 70%, 60% de empréstimos, né, para adquirir esse acervo, né? Não caracteriza título singular, não é porque você obteve o maior percentual, tá? E sim, vai ser revestido a título comunicável, tá? Dentro desse procedimento, a gente não deve esquecer, tá bom? Então, essa é a redação clássica que você está emprestando o seu nome, que você adquiriu uma maior parcela de percentual de algum determinado empréstimo financeiro, que aí consta somente o nome de um dos cônjuges, essa prévia proposta, tá? Esse prévio negócio jurídico inaugural. Mas o bem é a título comunicável, reverte em prol do interesse de ambos, tá? Isso daí a gente não pode deixar de não considerar. Até porque o fato gerador, repito, está acontecendo, já aconteceu, né? Depois do casamento ter sido já ratificado previamente. E já estão casados. Então, esse fato gerador aconteceu durante esse momento de casados, tá? Essa é a redação do inciso primeiro, né? Além disso, meus amigos, nós temos aqui ainda outra regra da comunicabilidade, que diz o seguinte, o inciso número 2, né? Os bens adquiridos por fato eventual. Eu sugeriria até que os senhores, já que só tem vocês no momento, né? Grifem a palavra fato eventual, tá? Com ou sem concurso do trabalho ou despesa anterior. Isso é curioso, é bem interessante, tá? Percebamos nós aqui que a lei está falando, né? Trabalho, né? Evento, né? Uma situação atípica, tá? Como está dizendo aqui, eu volto para cá, fato eventual, ou seja, uma situação fora do contexto comum, tá? Excepcional. Exemplo, né? Vamos imaginar que o João e a Maria, eles realmente já estejam casados nesse regime da comunhão parcial, mas de repente o João, ele por coincidência, sempre viciado em jogo, e uma dessas vezes ele acabou ganhando na sorte, ganhou na loteria, tá? Olha lá, aquela velha discussão. Mas o dinheiro era meu. Beleza, o recurso poderia ter sido próprio, mas o fato gerador aconteceu após o casamento já existir. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. A lei é bem clara, nós acabamos de observar aí, né? Com ou sem esforços, proveito pessoal, tá? Significa dizer que tanto faz, no caso do João, dele ter investido do seu próprio dinheiro, ou de repente dos recursos que satisfaçam a ambos, né? De repente o recurso era do próprio casal, isso não vem ao caso da lei. Isso independe. O mais importante é que esse ganho da loteria, porque eu ganhei na Lotomania, eu ganhei na Mega Sena, eu ganhei justamente no jogo do bicho, seja lá o que for, eu ganhei uma premiação. Isso foi, obviamente, uma situação eventual, excepcional, fora do contexto da normalidade, né? E isso, obviamente, aconteceu já após o casamento já existir. Logo, esta premiação pertencerá ao casal, tá? Infelizmente, o que nós observamos? Parece curioso, né? Muitas das vezes pode ser que ele ou ela, pelo simples fato de ganhar uma premiação, muitas das vezes pode até abandonar o lar, né? Muitas das vezes age de má fé algum casal. Você sabe que abandono de lar também é crime, né? É um dos crimes de família, tá? Agora, não podemos esquecer, esse fato gerador, tá? O ganho na loteria, o recebimento desse prêmio, aconteceu após o casamento.
já existir. Portanto, reverte em prol do interesse de ambos. Então, aquele velho papo de dizer, porque o dinheiro era meu, eu mesmo fui lá na loteria, apostei, acabei ganhando. Sim, você ganhou. Mas lembre-se, se você estiver casado, que na verdade o casamento é um contrato, né? Você não pode dizer que o recurso, o prêmio em si, somente seja seu, tá? Independente de você ter utilizado do seu recurso próprio ou não. Reverte em prol do interesse também do seu cônjuge, tá? O que não pode acontecer é que muitas das vezes você recebe alguns cônjuges que vão agir de má fé, acabam recebendo a premiação e vão se evadir, né? Achando que somente ter investido do dinheiro próprio, o prêmio somente seja seu. Não. Se você estiver casado, você está numa regra contratual, obviamente que essa premiação deve também satisfazer o interesse da outra parte, do outro cônjuge, tá? Ou seja, dentro da regra da comunicabilidade, tá? Então, isso é importante. Não pode o cônjuge agir de má fé, de uma forma proposital, querer pegar do seu dinheiro e evadir-se, porque isso aí não só ele vai responder na esfera civil, né? Como ele também vai responder na esfera penal pelo crime de abandono do lar, tá? E aí é claro que ele vai também ser responsabilizado a título de dano moral. Isso é muito importante, tá? Porque você também está quebrando com o vínculo, né, da ordem moral, da ordem ética, dentro dos deveres lá do 1566, né? Os direitos e deveres dos cônjuges dentro da sociedade conjugal, tá? Ficou claro isso? Deu para entender? Então, essa redação do inciso segundo fatos eventuais, fatos que acontecem independente da vontade dos cônjuges, que aconteceram, obviamente, já na constância do casamento, o ganho de uma loteria, de uma premiação, tal, etc. O bem em si, a premiação em si, o valor em si, é a título comunicável. Tá? Professor, mas eu apostei com meu próprio dinheiro. Tudo bem, mas a lei não quer saber disso, né? A própria lei está nos informando, independente de você utilizar ou não dos seus próprios recursos, mas deve reverter em prol do interesse da outra parte, tá? Porque o fato gerador aconteceu já enquanto você está casado. Tá? Então, isso não devemos esquecer, tá? O que mais, né? Nós temos aqui o inciso terceiro. O inciso terceiro está dizendo o seguinte, né? Os bens adquiridos, olha lá o inciso terceiro, bem interessante. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado. Tá? Opa, o meu coro está aumentando, né? Que bom, seja bem-vindo quem está chegando agora, tá? Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Eu quero que vocês, por gentileza, façam uma associação, quem estiver escrevendo, quem estiver digitando, coloque até uma observação aí. Esse inciso terceiro, ele, na verdade, é ligado, é associado ao inciso primeiro, tá? Do próprio artigo 1659. Se você observar o inciso primeiro, olha lá, o inciso primeiro do artigo 1659, tá? Lá está dizendo praticamente a mesma redação desse artigo aí, desse inciso. Só tem uma diferença. Lá naquele dispositivo anterior, do 1659, lá era título singular. Doação, herança e legado. Lá era revertido a título singular. Aqui, você acabou de observar na sua leitura, que está sendo revertido a título comunicável. Lê de novo aqui comigo, tá? Inciso terceiro do artigo 660, que aí já é dentro da regra da comunicabilidade, né? Os bens adquiridos em favor de ambos. Olha a redação final aí. Então, você, João e Maria, por exemplo, foram revertidos, tá? Esses acervos para satisfazer a ambos, não só a um, mas também a outra parte. Então, por exemplo, deixa eu pegar alguém aqui como exemplo. Vamos imaginar a Vitória, né? Boa tarde para quem está chegando. Vamos imaginar a Vitória. Ela é casada com fulano de tal, tá? Aí, o que acontece? Ela recebeu uma doação. É possível, professor, a título singular, somente a Vitória ter recebido? Sim. Tá? Eu, por exemplo, sou doador, eu posso ter doado, por exemplo, esse papel aqui
tá? Do século X, que é valioso, é um objeto, tal, um papiro, né? E aí eu somente contemplei ela, a Vitória, mesmo que ela esteja casada com fulano de tal. Ou seja, a doação é a título incomunicável, né? Então, nesse caso, a Vitória ela está enquadrada lá naquela redação do 659, que é dentro da regra da incomunicabilidade que nós já estudamos na aula passada, né? Nós começamos pela exceção. Hoje é diferente. O mesmo exemplo, eu, doador, posso ter revertido esse papiro, ao invés de só contemplar a Vitória, eu também posso ter contemplado o marido dela, eu posso ter contemplado o casal, tá? Ou seja, onde é que eu quero chegar? Neste caso, a doação é a título comunicável, tá? Eu não estou somente elegendo a Vitória, eu estou elegendo também o marido dela, como contemplado desse bem, desse objeto, a título de comunicabilidade, tá, gente? Então é isso que eu quero que os senhores, e agora as senhoras, sejam bem-vindas, as mulheres da sala, né? Que não esqueçam, tá bom? Que eu, enquanto doador, enquanto testador, desculpa, eu posso fazer um testamento, enquanto testador, eu também posso contemplar somente Vitória enquanto futura contemplada naquele testamento, enquanto testamenteira, tá? Ou, de repente, eu posso contemplar o casal naquele futuro, naquela futura herança a qual pretenda reverter para ambos, tá? É isso que o inciso terceiro, Rosane, me ajude aí. É isso que o inciso terceiro, eu estou no inciso terceiro da redação do artigo 660, está informando para a gente, tá? Depois coloque aí, Rosane, no nosso chat. A redação do inciso terceiro do artigo 660 está nos informando a regra da comunicabilidade, tá? Diferentemente lá do inciso primeiro do 659, que era a regra da incomunicabilidade. Então, enquanto doador, enquanto testador, eu também posso realizar um contrato de subrogação, tá? Neste caso, é a regra da comunicabilidade. Eu estou satisfazendo o interesse do casal. Não estou somente satisfazendo isso, de acordo com esse inciso aí. Eu não estou satisfazendo somente o interesse de uma das partes. Quer dizer, professor, se um dia acabar o casamento, ocorrer o divórcio, sem sombra de dúvida. Nesse caso aí, do artigo 660, inciso terceiro, nós vamos buscar a partilha. A partilha vai satisfazer em prol do interesse do casal, tá? Não vai ser resgatada só a título incomunicável, não. Tanto a Vitória quanto o marido dela, cada um vai resgatar a sua meação, o seu 50%, tá? Tranquilo? Deu para entender, gente, a diferença do inciso terceiro, que a colega acabou de colocar aí, diferenciando do inciso primeiro do 659, tá? Tem muita diferença do inciso primeiro do 659, que é a regra da incomunicabilidade, para esse inciso terceiro aí, tá? É bom vocês só depois colocarem uma OBS aí no caderninho de vocês, tá? Para não esquecer. O que mais, professor? Onde é que o senhor está? Bom, vamos agora para o inciso número 4. Esse inciso número 4 é barraco, gente. De vez em quando a gente vê muitos casais, durante uma audiência, fora dela, é muito barraco. Vamos ler esse inciso número 4 aqui. Olha lá. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Cuidado, tá? Professor, isso somente se aplica ao casamento? Não. Você também pode aplicar para a união estável, tá? Vamos tomar novamente a Vitória como exemplo, tá? Ela já havia adquirido um apartamento antes de conhecer o atual marido dela. Então ela comprou esse apartamento na condição de solteira e casou-se. Depois que ela, obviamente, casou, tá? Vamos imaginar que ela resolveu proceder o aluguel do seu imóvel. Ou seja, ela ofertou o seu imóvel para fins de aluguéis. Cuidado, gente. Tudo bem, eu sei de antemão que o objeto principal é a título incomunicável, confere? Porque a senhora Vitória já havia comprado esse apartamento. Agora, os frutos ou rendimentos, precisamente, cuidado. Se já forem iniciados, percebidos, cuidado com a palavra percebidos, tá?
Porque percebidos por direito você já sabe, né? É arrecadados, tá? Recolhidos. Se isso aconteceu depois já do casamento sacramentado, cuidado. Esses rendimentos serão a título comunicáveis. É polêmico, né? Eu sei que vocês devem estar pensando, mas espera aí, não é meu bem, não é meu apartamento. Como é que pode o meu aluguel também satisfazer o interesse do meu companheiro que chegou recentemente, do meu cônjuge que recentemente me casei? Pois é, porque você está numa regra de um contrato. Os efeitos jurídicos foram ratificados já na constância de um casamento ou na constância de uma união estável. Então, se um dia terminar o teu casamento, ou de repente acabar com a tua união estável, o teu companheiro ou o teu cônjuge pode resgatar essa benfeitoria, tá? Esse melhoramento, posso dizer assim. Vamos imaginar que o esposo da Vitória resolveu, juntamente com ela, fazer melhorias no apartamento da Vitória. Ah, amor, vamos trocar os pisos, não é isso, Vitória, que me falaste? Vamos trocar as venezianas, vamos trocar o telhado, vamos não sei o que, parará, pererê, vamos melhorar. Isso caracteriza benfeitorias, que vocês já estudaram, as modalidades, né? Benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Vocês se lembram, né? Dessas modalidades. Essas benfeitorias, meus queridos, isso daí é título comunicável, mesmo que seja ratificada a título de um determinado bem singular, tá? Ou seja, eu investi essas benfeitorias no imóvel da Vitória. Então, obviamente, se um dia finalizar o nosso casamento, aquele determinado companheiro, ele não vai ter, nem o cônjuge, né? Não, excelência, eu não quero o bem principal. Eu sei que o bem é da Vitória, isso é o discurso do marido, né? Que já ingressou com pedido de divórcio. Não, eu quero somente resgatar aquilo que eu investi em sede de benfeitoria juntamente com ela. Tá? Eu dei do meu suor, por exemplo, para trocar as lajotas, as telhas, para fazer levantada de muro, enfim. Se o juiz disser, se o senhor puder provar que realmente essas benfeitorias ocorreu a prova do seu esforço comum, aí abre-se um precedente, tá? Sabendo de antemão que o bem é incomunicável, o bem principal, mas os melhoramentos, os acessórios, cuidado com a palavra que eu estou falando, anotem, não me olhem só, anotem, tá? Os acessórios, eles serão revertidos a título de comunicabilidade. Por isso que eu sempre brinco com meus clientes, né? A gente coloca entre aspas a palavra brincar, porque isso não é brincadeira, isso é coisa séria, né? Mas nessas horas, as provas documentais são necessárias, né? Ou notas fiscais, ou recibos, né? Extratos bancários que venham atestar que realmente ali você obteve uma prova do esforço comum. Você também contribuiu para essas melhorias, para essas benfeitorias investidas naquele bem a título singular. É isso que Vossas Excelências não podem esquecer. E a gente verifica muita discussão em sua audiência, gente. Vocês que acreditam eu que um dia vão militar no civil, e lá é importante que vocês estiverem militando a favor de uma das partes, principalmente daquele que está pleiteando, né, o reconhecimento desses acessórios, instrua o seu cliente. Verifique realmente o que foi investido em sete de benfeitorias naquele determinado bem imóvel. Já está dizendo, é um bem imóvel, né, a título singular, mas os acessórios podem ser convertidos a título de comunicabilidade. Tá? Tudo bem? Então não esqueçam disso. Claro que Vitória resgatará o seu apartamento, né? E vai dividir com a outra parte os investimentos, as melhorias, as benfeitorias. Desde que também, obviamente, a outra parte comprove que também deu a prova do seu esforço comum. Tá? Que, obviamente, ratifique a sua contribuição. Daí as provas documentais serem necessárias nesse momento de meio probatório. Tá? Tudo tranquilo? Deu para entender esse inciso número 4, tá? Não adianta a gente somente ler os incisos, porque senão seria uma aula muito mecânica, né? Muito fácil a gente somente ler e passar batido, né? E aí vocês não iriam entender e lá na frente a OAB ia dar uma rasteira em vocês, tá?
Que mais, meu povo? Nós estamos onde? Em sala, né? Virtual número 5. Ah, o 5 eu acho interessante. Está dizendo o seguinte. É isso que está aí escrito aí? Vamos lá. Os frutos, né? Que minha lente hoje, gente, a lente do meu óculos hoje caiu, mas não quebrou não. Só que a foto ela meio embaçada. Vamos lá. Os frutos dos bens comuns, grifa a palavra bens comuns, ou dos particulares, é praticamente a mesma redação do outro inciso. De cada cônjuge, arrecadados, olha a palavra percebidos, né? Quer dizer, arrecadados, na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão, ou seja, já no estágio de separação de fato. Professor, frutos, rendimentos, tá? Eu vou te dar um exemplo clássico aqui, os aluguéis. Acho que até iniciei, né? No inciso número 4. No caso da Vitória, que ela resolveu alugar seu apartamento, tá? Lembrando, levando em consideração que o apartamento é só dela, que ela já havia adquirido. Então, o que que acontece? Esses frutos, esses rendimentos, oriundos de um bem singular, mas eles foram arrecadados quando, gente? Já depois do estágio de casada. No caso da Vitória, com seu marido, tá? Os frutos, obviamente, arrecadados durante a constância do casamento ou pendentes. Exatamente, de acordo com esse inciso número 4 aí, que a colega está colocando, né? Eu chamo a atenção dos senhores para a palavra pendente. Vamos imaginar que o marido da Vitória discutiu com ela também falou sobre isso, né, Vitória? Ah, professor, ele saiu de casa, dizendo que não quer mais voltar, parará, pererê, ou seja, já é uma separação de fato, tá? Então, mesmo estando ainda separados, mas se continua esses frutos serem arrecadados, esses aluguéis ainda continuam, meus queridos. É óbvio que o senhor fulano de tal, né, Vitória? Ele também ainda vai ter direito, tá? Enquanto estiver nesta condição de casados ou separados, eu não estou falando, eu quero que Vossas Excelências, até me emociono, por isso que às vezes eu gaguejo, que eu quero falar tudo, né? Mas eu vou falar com mais calma, né? Eu quero que Vossas Excelências não esqueçam da palavra separação. Eu não estou falando de separação judicial, estou falando de separação de fato, que ainda hoje existe. Inclusive, acho que eu já tive essa aula com vocês, né? A regra do divórcio, tá? Então, hoje você já ingressa com pedido direto de divórcio, tá? Mas o cidadão, mesmo já estando separado de fato, não vai descaracterizar a sua condição ainda de pleiteante, de beneficiário desses frutos, tá? Desses rendimentos. Tudo bem? Tá? Isso que eu quero que a OAB uma vez colocou uma questão dessa. Ah, porque o cidadão está separado, não está mais convivendo diretamente no lar, porque o casamento exige, né, essa convivência, você sabe disso. A coabitação é regra para o casamento, diferentemente da união estável, que não é. Tá? Agora, não é porque o cidadão está fora que ele não vai ter direito, não, ele continua, tá, gente? Com a partilha, né, com o divórcio final, aí que vai ser tudo definido. Tá? Casado ou separado, reverte esses frutos. Tá? É isso que é importante. Agora a gente está tendo uma noção da necessidade, muitas das vezes, do pacto antinupcial, né? Porque você sabe que no regime da comunhão parcial, o pacto não é regra, ele é uma flexibilidade, é uma exceção. Mas muitas das vezes o pacto ele serve para isso, para tornar uma regra uma exceção ou uma exceção uma regra. Tá? Você poderia muito bem ter já eliminado essa condição, né? Uma cláusula ali já especificaria, né? Caso ocorresse a separação, que somente os frutos revertessem em prol do interesse daquele determinado cônjuge proprietário, que seria, no caso, a Vitória. Mas já que não foi feito pacto nenhum, até porque muitas das vezes nem os casais nem sabem o que é pacto, né? Então você deve cumprir com essa regra, tá? Você poderia ter tornado uma exceção a este inciso número 4, né? É esse inciso específico aí, melhor dizendo, agora o inciso número 5, né? Já que nada foi feito,
obviamente que nós temos que cumprir com essa regra legal, tá? Então, tenhamos cuidado. Eu gosto muito de observar esse dispositivo para a gente não esquecer. Inciso número 5, tá? Cuidado com o inciso número 5. Então, esses frutos de bens comuns, só corrija aí, Rosane, inciso número 5, tá? Os frutos de bens comuns ou particulares. Então, o aluguel que pode pertencer ao casal, né? O casal comprou esse apartamento para fim de aluguel, né? O bem pertence ao casal ou não. O bem somente pertence a um dos dois, mas que tem um propósito para fins de frutos de aluguéis. Esses aluguéis arrecadados durante o estágio de casados reverte para o casal, porque é um acessório, tá? Ah, mas o apartamento é só meu. Eu que tenho que somente resgatar esses aluguéis. A Vitória me falando. Aí eu falei, não. O bem principal é seu. Agora, os acessórios acabaram, o fato gerador reverteu já na sua constância de casado. Tá? Aconteceu durante esse momento. Tudo bem? Mesmo que tivesse acontecido anteriormente, mas você casou depois do casamento firmado, lá na partilha, o que o juiz quer saber? Desde quando você já iniciou seu casamento e desde o exato momento até hoje, é claro que o juiz vai querer tomar ciência desses rendimentos, tá? Por isso que muitas das vezes demora a partilha, porque a partilha antes do casamento é uma coisa, né? Ou seja, os fatos geradores antes do casamento é uma coisa, depois do casamento é outro raciocínio. Então, os rendimentos pós-casamento é comunicável. Os rendimentos antes do casamento é incomunicável, tá? Tudo isso é ratificado por meio de provas documentais, tá? Para que, obviamente, cada um venha resgatar a sua partilha, tá? Tudo tranquilo nessa redação do artigo 660. Deu para entender a regra da comunicabilidade, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa regra, porque é importantíssimo o que vai satisfazer o interesse do casal e o que realmente não vai satisfazer o interesse do casal, tá? Vamos dar continuidade? Vamos. Logo em seguida, eu coloquei aqui no teu material ainda a redação do artigo 661. Eu coloquei no teu roteiro. Vocês estão com o roteiro, né? Acompanhe aí no roteiro, porque a minha preocupação é saber se vocês estão acompanhando, né? Para títulos anteriores ao casamento, artigo 661. Bora ver o que está dizendo o artigo 661, né? Está dizendo o seguinte: são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior. Eu acho bem interessante esse artigo 661. Tá? Uma causa antes do casamento ter sido confirmado. Um título que você adquiriu antes de estar casado ou casada, de acordo com essa redação aí. Bora pegar um exemplo prático. Vamos imaginar, por exemplo, aqui o Gabriel. Vou pegar o Gabriel agora como exemplo, tá? Ele comprou uma moto, ainda na condição de solteiro. Ele comprou a moto, deu entrada em um consórcio, tá? E até o presente momento não recebeu ainda as chaves da moto. É a tradição, né? Tu te lembra da regra da tradição? Existe a tradição simbólica, né? A ficta, beleza, as modalidades, né? Pois bem, o Gabriel, ele deu entrada no seu consórcio lá da empresa X. E, obviamente, já sacramentou o negócio. Tá? Ele somente está esperando receber as chaves da sua moto, ou melhor dizendo, somente está esperando receber o bem imóvel propriamente dito. Depois que ele casou com a fulana de tal, que parece que é a Gabriela, né? Ele casou com a Gabriela para casar, e aí ele recebeu, meses depois, dias depois, eu não sei ao certo quando ele. Eu só sei que ele recebeu a moto e as chaves depois de casado, de estar casado agora com a fulana. É claro que a pergunta é óbvia, né, gente? Esse título conquistado, como a colega acabou de colocar aí no chat, antes do casamento, fato gerador antecedeu ao casamento. Muito embora o objeto principal foi conquistado já depois de casado.
resgatou a sua moto já na condição, obviamente, de casado. A Gabriela, ou a fulana de tal, seja lá quem for, ela não pode jamais se titularizar, vou colocar a palavra entre aspas, né? Se titularizar numa linguagem coloquial, dizer que também é dona da moto. Normalmente a gente observa muito alguns casais, não só casados não, até companheiros. Ah, porque eu tenho parcela naquele carro, naquele objeto, naquele apartamento, seja lá que tipo de objeto for, bem móvel, bem imóvel. Pelo simples fato do fato gerador ter antecedido, mas a sacramentação, a regra da tradição, da alienação propriamente dita, ter sido sacramentada após este casamento ter sido sacramentado. Isto não descaracteriza a condição de bem incomunicável. É isso que eu quero deixar para vocês. Esse bem continua sendo do Gabriel. Tá? Ah, porque eu recebi depois de casado, mas eu dei entrada na documentação. O fato gerador antecedeu o casamento. Tá? Eu iniciei a discussão para fins de resgate antes de estar casado. Dei entrada nas papeladas do consórcio. Iniciei o pagamento das prestações. E isso antecedeu o casamento. E agora, por coincidência, depois de casado, eu recebi a tradição do bem. Não significa dizer que o bem vai ser revestido para outra parte. Não é comunicável. Ainda permanece incomunicável. É a título singular. Tá? É isso que eu quero que vocês não esqueçam, porque muitas das vezes algum espertinho, né? Seja lá ele ou ela, pode dizer, não, mas você já está casado comigo, eu tenho direito, eu coloco combustível. Isso daí não vem ao caso, gente, tá? Agora, tenhamos uma certa atenção, tá? Lá vem a regra das benfeitorias. Cuidado. Uma coisa é, beleza, eu recebi a moto é minha. Agora, se, olha lá, vem o se da vida, né? Caso, lá vem o caso da vida. O Gabriel resolva, de repente, fazer algum melhoramento, lá vem as benfeitorias, né? Alguma obra, algum serviço técnico, entendeu, Gabriel? Entendeu os demais? Naquele objeto, e a outra parte tiver contribuído, tá entendendo? Tiver investido alguma coisa, eu te ajudo, meu amor. Não se preocupe que eu vou pagar esse serviço lá na oficina, tá? Você está desempregado no momento, isso é só um exemplo, tá? Por favor. Você está sem trabalho, mas eu pago. O amor é tão bonito, né? Olha lá, isso você pode resgatar em breve. Se um dia, claro, o teu casamento acabar pelo divórcio, né? A gente quer que acabe um dia o casamento e a união estável pela morte, que é a regra natural, tá? Mas se realmente for por esses meios provocados, aí sim vem a regra da benfeitoria. Peraí, juiz, mas eu investi, no caso a mulher discutindo, né? A mulher falando. Eu fiz benfeitorias naquela moto, eu levei para uma funilaria, eu levei para um orçamento, para uma oficina, eu fiz toda a pintura, seja lá que investimento foi feito. Isso você pode resgatar a título de comunicabilidade, porque você vai passar para aquela regra das benfeitorias, dos melhoramentos. Isso você não pode esquecer. Mesmo que o bem seja conquistado, tenha sido, melhor dizendo, conquistado a título de comunicabilidade. Tá? Beleza? Tudo tranquilo? Deu para entender esse inciso? Ou esse artigo, né? E aí nós temos um outro artigo. Aqui no material está dizendo o seguinte, continuando aqui a nossa discussão. Regra dos bens móveis. Artigo 662. Leiamos o 662, tá? No regime da comunhão, que nós estamos estudando, cuidado com essa palavra. Presume-se. Eu não estou afirmando nada. Eu estou trabalhando com hipótese. Você sabe que são hipóteses, né? São aquelas situações que você acredita que seja, ou que sejam, né? Já que eu falei no plural, mas você ainda não constatou a sua realidade prática, né? Você está trabalhando com meras indagações, né? Então, presume-se
adquiridos na constância do casamento, olha aí, de novo, na constância do casamento, os bens móveis, tudo que tu imagina de bens móveis, são aqueles suscetíveis de movimentos próprios, né? Olha lá, quando não se provar que foram em data, não é isso? Em data anterior. Professor, não entendi nada. É fácil de entender. Outro exemplo. Vamos pegar aqui o Alexandre agora como exemplo. Tá? Regra geral, qualquer bem móvel, ele pode ter conquistado algum objeto, comprado, adquirido, uma obra de arte, qualquer bem móvel que você imagina. Você já estudou bens móveis, né? Bens móveis e bens imóveis, lá no estudo dos bens. Então, regra geral, presume-se que aquela coleção que o Alexandre adquiriu, mesmo atualmente esteja casado com a fulana, né? Então, presume-se que aqueles objetos sejam somente dele. Porque para os bens móveis, cuidado, olha essa dica, para os bens móveis, a gente inicia com a regra da presunção relativa, tá? Outorgando, obviamente, a condição da regra da comunicabilidade, tá? Ou seja, vamos voltar para cá. Eu quero que vocês analisem a regra da presunção relativa. O 662, ó, presume-se adquiridos, tá? Ou seja, a priori nós estamos trabalhando, né, que esse bem satisfaça o interesse do Alexandre e da fulana, tá? Nós estamos trabalhando com essa hipótese, tá? Isso é uma situação. Agora, o Alexandre pode muito bem dizer lá no dia do divórcio, não, 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 não. Aí é a segunda parte, né? Esse bem móvel, essa coleção de artes, eu já havia adquirido antes de estar casado. Tá? Então, que é uma mera hoje presunção, pode amanhã se tornar um direito líquido e certo. Ou seja, um caráter absoluto. Nós vamos deixar de trabalhar com meras indagações. Tá? Então, eu quero que vocês esqueçam o seguinte: para os bens móveis, regra geral, dentro dessa regra da presunção relativa, a priori, satisfaz o interesse do casal. Agora, eu posso tentar provar o contrário, porque já que a presunção relativa, cabe discussão em sentido contrário, né? Você vai relativizar essa discussão. Sim. A própria artigo 662, que está aí no quadro, né? A redação final, ele fala isso. Desde que o casal, não, pelo menos uma das partes, prove, confirme a tese que já havia adquirido aquele bem móvel antes do casamento, em data anterior, não vai reverter para o casal, vai ser a título singular, incomunicável. Tá? Ao invés de satisfazer o interesse de ambas as partes, a partilha, obviamente, não vai observar essa regra da comunicabilidade, e sim, somente vai reverter os bens móveis para uma das partes, para aquele que, obviamente, conseguiu provar a condição absoluta, tá? Ou seja, a regra da incomunicabilidade. Certo, gente? Então, eu acho interessantíssimo. A OAB, de vez em quando, gosta de discutir esse artigo aí, dos bens móveis. Tá? Regra geral, os bens móveis satisfazem o interesse do casal, beleza. Mas é possível haver uma presunção relativa? É possível você contestar, provar no sentido contrário? Porque cabe uma flexibilidade para os bens móveis. Aí vem justamente essa redação final. Se eu puder provar que eu já havia adquirido, a título singular, uma nota fiscal, vale a pena nessa hora, né? Uma nota de compra e venda, né, gente? Um recibo, tá? Um extrato que venha confirmar que somente eu adquiri. E detalhe, eu adquiri antes de estar casado. Aí a gente não vai mais trabalhar com presunção relativa nenhuma. Aí já é caráter absoluto. Detalhe, incomunicável. Tá? Tudo tranquilo? Deu para entender essa redação do 662? Tá? Continuando, professor? Sim, nós temos aqui ainda o 663. Artigo 663 é a redação que nos informa acerca da regra da administração dos bens coletivos. É naquelas situações que, por exemplo, o casal possa estar
permeado, né, direcionado para uma sociedade empresarial. Tá? Olha o que está dizendo o artigo 1663. A administração do patrimônio comum. Bacana, né? A administração do patrimônio comum já está dizendo. Ambos vão ter o poder de gerenciar de comum acordo, né? Compete, já acabei de falar, compete a qualquer dos cônjuges. Muito simplório esse caput, né, gente? Muito simples de entender, tá? Por exemplo, o fulano de tal, ele pode ter comprado uma casa juntamente com a sua esposa. É um bem comum. É um bem que vai ser gerenciado por ambos. O mesmo direito que ele vai ter de administrar esse patrimônio será o mesmo direito dela. Primeiro porque o fato gerador aconteceu já depois de casado e depois da sua união estável já ter sido sacramentado, tá? Então, este fato gerador foi ratificado pós-casamento. Então, é um bem comum que reverte para ambos, tá? Professor, e aquela situação da empresa? Mesma coisa, né? Vamos imaginar, por exemplo, que a Raíssa, ela é empresária e ela fundou uma empresa com seu marido, já está dizendo, né? Ela já estava casada. Ela fundou essa empresa durante o estágio de casada, juntamente com seu esposo. Tá? Então é um bem comum. A administração do patrimônio é de ambos os dois. Tem que usar o pleonasmo nessa hora aqui para vocês reforçarem o entendimento. Ambos os dois vão gerenciar esse patrimônio, que é deles mesmos. O direito que a Raíssa vai ter, já que é uma sociedade conjugal, de caráter empresarial também, né? Vai ser o direito também do fulano de tal. Tá? Agora, detalhe, eu ainda tem umas coisinhas aqui para falar dentro desse artigo, mas antes da gente ler, eu já vou adiantar aqui umas coisas, porque fica até melhor de vocês entenderem. Se de repente começar, lá vem o polo passivo, né? Se de repente as dívidas, ninguém gosta de ouvir essa palavra, né? Se de repente as dívidas começarem a aflorar, crescer, tá? A se multiplicar, a pergunta velha que não quer calar, professor, quem é que vai pagar essas dívidas? Será que somente vai pagar o patrimônio comum do casal? Somente vai pagar, por exemplo, os bens da Raíssa a título singular? Ou, de repente, vai ser revertido para o outro cônjuge da Raíssa? Isso é uma pergunta que dá uma certa dor de cabeça para o judiciário, porque isso reflete, gente, na hora do cálculo da partilha. Tá? Mas eu te garanto uma coisa. Regra geral, se o patrimônio, se o bem é comum, se a administração está sendo feita de forma coletiva, já está dizendo a resposta. O próprio patrimônio comum deverá responder para saldar e quitar essas dívidas, também é comum. Que também foram produzidas, realizadas por ambos, pelo próprio casal. Estão me fazendo entender? Então, se a Raíssa e o fulano de tal fundaram a empresa, e atualmente a empresa não está indo muito bem das pernas, né, Raíssa? Você até me ligou ontem, professor, estou com problema de dívidas, infelizmente o nosso negócio não está indo muito bem, estamos acumulando muito déficit. Aí eu falo para ela, sim, então, já que está tendo já dívidas, então, a priori, os bens da empresa devem responder, né? Que é os bens coletivos, para saldar essas dívidas, não é, Raíssa? Me falaste isso ontem, tá? Agora, se ela me disser, não, professor, eu contribuí com essas dívidas, tá? Eu dei ensejo para essas dívidas, eu iniciei, eu fui a coadjuvante, tá? Os bens da sociedade não tem nada a ver com isso, porque inclusive essas dívidas já foram adquiridas até mesmo antes do casamento. Vamos imaginar que a Raíssa tenha fundado essa empresa. Óbvio, né, que a empresa é dela. E mesmo que essas dívidas já tenham ainda perpassado depois do estágio de casados, ainda estejam, né, acontecendo, é óbvio que a priori vai responder também por essas dívidas o patrimônio particular da própria Raíssa.
Teve um aluno que me perguntou, e o patrimônio comum, de repente não pode? Depende, né? Se aconteceu ali alguma benfeitoria, algum melhoramento, algum investimento, pode ser que uma parcela também venha a ser revestida em prol desse patrimônio comum, que também venha a responder para saldar essa dívida, tá? Mas, regra geral, quem dá ensejo, quem foi o coautor, quem iniciou, se for a título singular, deverá responder com seus próprios recursos, seus próprios bens, que no caso é a raiz. Tá? Porque ela fundou a empresa antes de ter se casado. Naquela época já começou a dívidas e ainda continua. Então, regra geral, ela vai ter que saldar essas dívidas com seu próprio patrimônio. O patrimônio comum também é possível desde que tenha acontecido um melhoramento, o crescimento da empresa, que a outra parte também contribuiu, né? Obteve a prova do esforço comum, obteve o seu esforço, também contribuiu, tá? É isso que eu quero que Vossas Excelências não esqueçam. Tudo devemos levar em consideração o fato gerador. O início da discussão burocrática aconteceu durante o estágio de casado ou, de repente, antecedeu o casamento? Isso é muito relativo. Tá? É isso que os parágrafos seguintes estão nos informando. Tá? Dívidas comuns, patrimônio comum, dívida singular, patrimônio próprio. Ah, mas a outra parte também obteve algum proveito, contribuiu. Então é possível também que seja convocada pelo judiciário e responda para saldar essas dívidas. Por isso que normalmente as partilhas demoram em se tratando de sociedade empresarial conjugal. Isso aí acontece muito, principalmente se for muitos acervos. Você imagina se for muitos bens, gente, muitos acervos. Aí é que realmente o juiz vai ter que analisar se essa dívida é própria, se essa dívida vai responder os bens comuns, se essa dívida é somente a título singular. Vocês estão me fazendo entender? É tudo um conjunto. Tudo levando em consideração os fatos geradores, as ocorrências. Tá? É o que está nos informando os próximos parágrafos. Tá? Vamos ler aqui comigo, Rosiane. Coloque aí para os colegas a redação, né, dos parágrafos. Vamos imaginar o parágrafo primeiro. Olha lá o parágrafo primeiro, 1663. Acompanhe, por favor. Né? As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares daquele cônjuge que vai administrar. No caso da Raíssa, né? Ela pode ter revertido somente ela mesmo, porque pode ser um bem ou uma dívida oriunda de um bem singular, que é a administração do patrimônio próprio ou do casal, tá? E os do outro na razão do seu proveito que houver oferido, né? Claro, a Raíssa não vai querer pagar tudo sozinha. Ela vai chegar com o juiz e vai dizer, peraí, excelência, tudo bem, eu fundei essa empresa, iniciou um pouquinho mal, né? Tivemos uma boa levantada depois, né? Cresceu os créditos, os lucros depois de casado, mas depois as dívidas começaram. Eu não vou arcar sozinha com essas dívidas. O fulano de tal, né? Ele também deve me ajudar, deve pagar, arcar com uma parcela dessas dívidas, porque ele também obteve um proveito nisso. Ele também investiu, tá? Ele também investiu nos melhoramentos, nas benfeitorias. A empresa também cresceu com seu esforço. Se ele tiver omitindo informações, mas eu tenho aqui como provar. Por isso que normalmente, né, as provas documentais nesse exato momento são essenciais. Porque aí você vai trazer para o juiz e ele vai verificar. Realmente, o seu cônjuge, ele também obteve uma parcela de contribuição, obteve lucros, gerenciou, mesmo que o bem seja somente seu, né? Então, ele obteve proveito, lucratividade durante o estágio de casado. E ainda por cima, a dívida também cresceu, incrível que pareça, depois do casamento. Tá? Então, é o discurso da Raíssa, né? Ela não quer somente arcar com tudo sozinha, desde que ela prove para a justiça que o cônjuge dela também tem obtido alguma lucratividade, tem investido em algum melhoramento, juntamente com ela, para o crescimento daquele ramo da administração daquela empresa. Por isso que normalmente, repito, estou igual um disco furado, né? Por isso que normalmente as partilhas demoram, porque tudo deverá ser analisado. Quem foi que contribuiu a título comunicável, quem realmente reverteu a título singular. Tá?
Além do parágrafo primeiro, temos o 2. A anuência, o que é anuência? Concordância, né? De ambos os cônjuges é necessária para os atos, a título gratuito, que implique a cessão do uso e o gozo de bens comuns. Sabe que artigo é esse? Muito simples, né? Lá vem de novo o exemplo. Já que é um patrimônio comum, vamos imaginar que é uma empresa que trabalha com ramos de fabricações de instrumentos agrícolas, que é o parágrafo segundo, tá? Vamos imaginar que o esposo da Raíssa, ele chegue com ela, amor, eu gostaria, ele falando para ela, eu gostaria de doar aqui uma parte dos tratores, os 4 tratores, para uma instituição de caridade. Ou seja, o que o marido dela está fazendo? Ele está, obviamente, consultando a sua esposa, né? Até porque nós temos que cumprir a regra das outorgas. E, obviamente, se assim também ela consentir, a doação vai ser feita de uma forma pura e simples, de uma forma transparente e tranquila. Só que o que acontece? Muitas das vezes, um bem comum, não é isso que está dizendo aqui, ó? Olha lá, vamos ler de novo. É necessárias a anuência de ambos os cônjuges. Muitas das vezes esse bem é comum, pertence a ambos, e uma das partes resolve realizar uma cessão, uma doação, sem ter previamente consultado a outra parte. Porque você já quebrou a regra da outorga, a regra do consentimento. E isso vai trazer reflexos, principalmente para a partilha, né? Porque aí a outra parte vai dizer, bom, o fulano, ele realizou uma doação e infringiu a regra da outorga, não me consultou. E isso já até caracteriza até para fins de dano moral, tá? Então, o que esse dispositivo está nos informando é que a administração dos bens, a regra de cessões, a regra de outorgas tem que ser cumpridas, principalmente para bens comuns. Eu tenho que, obviamente, consultar a outra parte, tá? O mesmo direito que cabe a você também cabe à outra parte. Se eu tiver interesse, por exemplo, campanha do Emaús, né? A esposa da Raíssa, olha, amor, nós temos aqui alguns equipamentos que não servem mais. Vamos fazer uma doação? Vamos fazer uma cessão? Tá? Uma transferência, de repente até a título de futura herança, vamos fazer um testamento. Ele está consultando ela. Ambos estão conversando. Não pode somente ele agir por conta própria, a seu bel prazer, sem ter tido a oportunidade de conversar com a Raíssa previamente, pedido o seu consentimento, que a gente verifica muito. Infelizmente, alguns cônjuges que acabam agindo de má fé, que já é um vício, né, queridos? Já é um vício do negócio jurídico, tá? Tudo bem esse parágrafo segundo? Então, o parágrafo segundo está nos direcionando principalmente para os bens comuns, mesmo que não tenha escrito por expresso, mas eu preciso do consentimento da outra parte, a título de cessões e a título de doação, tá? Já o parágrafo terceiro é justamente a regra da dilapidação proposital do patrimônio comum. A dilapidação do patrimônio proposital comum, que é a regra da malversação. Malversação, o que é malversação, professor? É quando algum cônjuge acaba agindo de má fé, dilapida o patrimônio, aliena o patrimônio, sem consultar a outra parte. Aquele cônjuge que viaja de má fé, uma vez comprovado isso, o juiz ele não vai contar conversa. Ele vai lançar a caneta dele, isso lá em sede de divórcio, reconhecimento de partilha, né? E aí vem essa regra, essa redação aí. O juiz vai reconhecer ou outorgar a administração, que até então era comum, depois do divórcio, depois da partilha, vai se tornar singular. Vai ser revestido para aquele outro cônjuge que, obviamente, vinha agindo de boa fé. E, detalhe, vinha sendo enganado, né? Vamos imaginar que o esposo da Raíssa estava dilapidando o patrimônio dela sem ela saber, tá? Sem, obviamente, ela ter sido consultada. É o fenômeno da malversação, dilapidação proposital. Ela ingressou com o judiciário não só com pedido de divórcio, mas também em sede de partilha, reconhecimento de danos morais, né? E se ficar comprovado, o juiz ele garantirá
somente a administração desse patrimônio próprio somente para a senhora Raíssa e para mais ninguém. Tá? Desde que ela prove que o fulano vinha agindo de má fé, às escondidas, com fraudes, tá? Com dolo, enfim, com vícios no negócio jurídico. Tá? Deu para entender? É a redação do quê? Do parágrafo 3º. Até me esqueci de ler, né? Até me empolguei aqui. Bora ver aqui a redação do parágrafo 3º. Está dizendo o seguinte para a gente, né? Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um deles. Malversação é essa regra da má-fé, que você acaba dilapidando o patrimônio em proveito próprio, prejudicando o interesse da outra parte, atentando contra o interesse da outra parte. Tá? É o fenômeno da fraude, que é um vício do negócio jurídico, para satisfazer interesses de terceiros. Tá? E para a gente fechar com chave de ouro, ainda tem aqui esses dispositivos que eu não posso deixar de não falar, o 664. Muito interessante o 664 porque é o cotidiano dos casais, né? Quer sejam casados, quer sejam em união estável. Para que serve os bens, né? Ou seja, vão ter uma finalidade, vão ter uma destinação. Aqueles bens que o casal vier conquistar, adquirir, vão ter um propósito, né? A redação do 664 é nesse sentido. Qual é a finalidade dos bens conquistados pelo casal? Qual é o propósito? O 664. Os bens dessa comunhão, gente, respondem, né? Qual é o propósito desses bens conquistados pelo casal? Respondem, professor, pelas obrigações contraídas pelo marido, pela mulher. Obrigações, né? De natureza coletiva, tá? Qual é a finalidade dessas obrigações? Encargos da família. Exemplos de encargos de família: despesas domésticas, pagamentos de empregados domésticos, alimentos, né? Então você está conquistando esse acervo, você comprou esse bem, você contratou essa mão de obra para esta finalidade, para satisfazer o interesse do casal. Os encargos da família, tá? Isso. O que mais, gente? Nós temos aqui não só para os encargos da família, despesas da família, né? Despesas de sede de alimentos, mas também despesa da administração. Despesa da administração, sim. Exemplo, os aluguéis, condomínio, você adquiriu esse bem imóvel, né? Mas não vai fugir a regra de você ter o compromisso, ambos, né? O fulano e a fulana, para pagar as taxas do condomínio, as taxas do aluguel, tem que ser compactuado. Ambos têm que manter um esforço comum. Essas obrigações é do casal, tá? Até usei errado essa concordância. As obrigações são do casal, tá? E, finalmente, as decorrentes da imposição legal. Imposição legal já está dizendo, né? Aquilo que a norma vai te impor. Exemplo, pagamento de taxa de luz, água, IPTU, tudo que, obviamente, estiver regulamentado. Decretos, convenções, tá? Então, essas obrigações, o casal tem que entender. É o meu esforço juntamente com o esforço do fulano. Nós temos esse compromisso de arcar com essas obrigações coletivas. Não pode satisfazer somente o interesse do A em detrimento do B e vice-versa. Tá? Ambos têm que se satisfazer. A obrigação é compactuada. Ambos têm que firmar o compromisso. Tá? O 665. O que está dizendo o 665? Vamos lá. A administração e a disposição dos bens, de novo, né? Que constitui o patrimônio particular, esse artigo é até repetitivo, porque ele vai te dar uma ênfase da administração do patrimônio próprio. Né? Patrimônio particular compete somente ao cônjuge proprietário, óbvio, né? A não ser que tenha um pacto antinupcial e diga somente, obviamente, vamos supor, aquele apartamento que eu comprei. No caso, por exemplo, o fulano de tal comprou um apartamento, mas atualmente o professor tem estado endividado. Acho que até já falei esse exemplo, né? As dívidas oriundas de um bem próprio somente vai responder aquele cônjuge titular. Ah, mas você está casado com a fulana. Sim, eu sei. Mas o objeto principal, ele é incomunicável. Agora, a gente torce para que a fulana também não tenha contribuído, né,
pagar essa dívida, né? Porque lá na frente ela pode muito bem chegar com o juiz, olha, eu quero resgatar aquilo que eu paguei, tá? Tudo bem? Isso é importante, mas esse artigo está dizendo que bens próprios, quem tem dívida oriunda de bem próprio, somente responde àquele cônjuge que deu ensejo, que deu nascimento para essa dívida. Ah, você quer que a outra parte também reverta? É? Regra geral, você está nesse artigo, a não ser que você faça um pacto, né? Aí você também tem que expressar uma cláusula que diga que seja revertido aquelas dívidas também para o compromisso da fulana, para que também ela me ajude a quitar essas dívidas oriundas do meu bem próprio. Isso tem que estar definitivamente consignado no pacto. O pacto é para isso, né, gente? É definir regras. O que é regra se torna exceção, o que é exceção se torna regra. Essa é a finalidade do pacto antinupcial, até para facilitar o trabalho do judiciário em sede de partilha. Tá? E, finalmente, o 666, eu acho que vem de novo dívida, né? O 666, só para... olha a numeração do artigo, né? Tá? Vamos bater na madeira. Não é mesmo? Há dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração dos seus bens próprios, particulares. Em benefício destes, não brigam, claro, né, gente? Esse artigo 666, né, gente? Ele está em consonância com o artigo 663, claro, né? Toda hora eu estou falando isso. Se o bem é particular, se o bem somente é da Raíssa, somente ela deu ensejo às dívidas, só vai responder ela. Ah, porque eles conquistaram bens comuns. Sim, mas quem deu ensejo a essas dívidas foi somente um dos cônjuges. Obviamente que somente ele deverá responder. Tá? Seus bens próprios deverão saldar essas dívidas. Tá? Então você comunica, sim, tem que ser comunicado. Tá? Ah, professor, mas os bens comuns podem responder? Depende. Depende. Se a outra parte também tiver obtido algum proveito, se também tiver contribuído, de repente, para o crescimento dessas dívidas. Aí pode acontecer que os bens do casal venham a responder. Mas, regra geral, dívidas oriundas de objetos, patrimônios privados, somente responde aquele que deu ensejo, aquele cônjuge que foi o coadjuvante para essa dívida. Somente ele deverá responder. Tá? Tudo bem. Nos entendemos, meu povo e minha pova. Deu para entender. A nossa aula de hoje fechamos a comunhão parcial. Quinta-feira a gente já chega na comunhão universal, tá? E aí na outra semana a gente vai fechar o capítulo. Professor, já vamos fechar. Nós já vamos chegar na guarda e daqui a pouco na adoção. Vai ficar faltando 4 capítulos, tá, gente? Guarda, adoção. A guarda e adoção eu vou explicar os dois ao mesmo tempo. Vou fazer links de feedbacks. Diferenças e similitudes. E o outro é tutela e curatela, né? Eu sou suspeito a falar de curatela porque eu trabalho com curatelado já há algum tempo, então para mim vai ser uma aula bem prática e eu vou dizer similitudes e diferenças. É uma aula bem que a gente não vai perder assim muito aquelas aulas do titio Raimundo dos anos 80, 90, somente ler. Não, a gente pega os assuntos do dia a dia, o que é finalidade, legitimado. Então, as próximas aulas vai ser bem interessante, todas, né? Todas têm uma finalidade, mas as 4 últimas aulas a gente vai fazer comparações, que vai ficar bem interessante dentro do contexto atual, tá? Mas antes de chegar lá, quinta-feira, nós vamos falar da comunhão universal, na outra semana a gente fecha esse capítulo, e depois vamos iniciar o estudo da guarda, adoção, tutela e curatela, tá? Só para fechar, não esqueça, o Alexandre tem um dever de casa que vai me passar, né, Alexandre? Tem alguns colegas que estão com algum errinho aí de nota. Peço desculpa que não fui eu o problema, tá, gente? É porque eu lancei as notas na plataforma, mas na hora de migrar, não sou eu que migrei. O sistema ele é automático e não reconheceu, né, as notas que eu havia já lançado. Algumas. Teve algum conflito no sistema. Mas, como dizia o ditado popular, eu vou depois solicitar uma correção, vou preencher um e-mail informando a coordenação do curso, tá? E aí eu vou querer só uma lista que o Alexandre vai me passar dos eventuais alunos que tiveram problemas de notas, tá? Ah, professor, eu te calmo. Deixa que o Alexandre vai organizar uma lista e vai me mandar.
Com relação à atividade número 4, tá? Eu vou depois verificar que parece que alguns alunos também tiveram um problema na hora de postar, né? Aqueles que tiveram um benefício de postergação. Não se preocupe que eu também vou dar uma olhadinha, vou abrir, se for o caso, novamente a plataforma, tá bom? Nos entendemos, meus amigos, nenhum vai ser prejudicado. Já basta o nosso dia a dia, que está sendo muito. A gente trabalha bastante, todo mundo aqui tem seus compromissos, mas no final dá tudo certo, tá bom? Certo, Alexandre? Cadê o Alexandre? Não tá falando nada? Certo, Alexandre? Tá? Me passa essa lista, tá? Eu vou querer mais tarde essa lista atualizada. Se o Alexandre estiver ouvindo, vocês perturbem ele, tá? Manda aí no grupão. Alexandre, professor quer a lista, tá bom? Quinta-feira, gente, a gente se encontra. Tá bom? Um grande abraço para todos. Até amanhã vai estar na plataforma essa aula de hoje, tá? Forte abraço a todos, muito obrigado. Continue estudando e amanhã a gente se vê. Amanhã não, quinta-feira, nesse mesmo canal. Fechando aqui a nossa gravação.